se a gente esteja, a gente vai ter uma população celular diferente, diferentes compartimentos, e a comunicação, então, também vai ser diferente ao longo dessa foliculogênese. E por que a comunicação dentro do folículo seria importante para as pessoas que trabalham com reprodução assistida em humanos, né? Bom, fisiologicamente, no ciclo menstrual, teremos no máximo, né, um óvulo, que no máximo dará um blastocisto e uma gravidez, né? Então, essa é uma imagem bem clássica da foliculogênese, que divide a foliculogênese em fase independente à gonadotrofina, até folículo secundário, e dependente à gonadotrofina, depois que aparece o antro, né? Então, a gente vê que é hormônio dependente, dependendo da fase que a gente esteja na foliculogênese. Então, sabendo que para a superestimulação e indução da ovulação das mulheres, a gente utiliza hormônios exógenos, né, gonadotrofinas, será que esses hormônios estão tendo algum tipo de efeito dentro do folículo, né? A gente utiliza esses hormônios para quê? Para coletar múltiplos óvulos maduros com a possibilidade de ter múltiplos blastocistos, né? Então, a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: será que os ciclos de indução que a gente utiliza altera a comunicação dentro do folículo, prejudicando de alguma maneira a qualidade ocitária? A gente vai tentar responder, ou pelo menos a gente vai pôr aquela pulga atrás da orelha para a gente começar a prestar mais atenção nesses detalhes, né? Perdida, ainda não. Queria uma água. Então, como que acontece essa foliculogênese, né? Bom, a foliculogênese começa ainda na vida fetal, né? Quando as PGCs, né, as células germinativas primordiais, migram até a crista gonadal. Aqui da outra. Até a crista gonadal, né, que vai ser o futuro ovário, né? E nessa crista gonadal, essas PGCs vão se diferenciar em oogônias, tá? Então, essas oogônias vão sofrer múltiplas mitoses, né? Fazendo um pool de oogônio que a gente vai ter para o resto da vida, né? Essas oogônias, então, vão se rodear de células epiteliais que estão ao redor, né? Que a gente chama de células da pré-granulosa, que são as células achatadas, formando o folículo primordial. Então, no folículo primordial, a gente tem uma lâmina basal, as células da pré-granulosa e um ósito primário, tá? Após a foliculogênese e a oogênese, a gente se encontra com um cenário totalmente diferente no folículo ovulatório, né? Então, a gente vê que nesse folículo já temos várias populações celulares e vários compartimentos, né? A gente tem a lâmina basal, as células da teca, as células da granulosa, o antro, contendo o fluido folicular, as células da granulosa e entre as células da granulosa e o ósito, uma barreira física, né? A zona pelúcida. Então, essa é uma imagem, né, do folículo, né, mesmas características, célula da teca, granulosa, fluido folicular, cúmulos e ósito, né? E essa imagem mostra a grande interação que existe entre as populações celulares dentro do folículo, né? A gente tem sinalização parácrina, mediante junções GAP, as TCPs, que a gente vai falar mais para frente, e no líquido folicular a gente vê as vesículas extracelulares. As vesículas extracelulares são formadas por uma bicamada lipídica e no seu interior eles têm moléculas bioativas, tá? Então são moléculas que têm de fato função biológica. Proteínas, RNAs mensageiros, microRNAs, lipídios, fragmentos de DNA. Por muito tempo foram consideradas sacolas de lixo, tá? E elas estão presentes em diversos fluidos corporais, entre eles no sangue e no líquido folicular. E hoje em dia a gente sabe da grande importância das vesículas extracelulares para diversas funções do organismo. Inclusive, são consideradas marcadores moleculares para diagnóstico de algumas doenças. Elas são amplamente estudadas, por exemplo, em câncer. E quais são as funções dessas vesículas extracelulares dentro da reprodução? Bom, elas vão ter função no desenvolvimento folicular, na maturação ocitária e na ovulação, mais para frente na fertilização e no desenvolvimento embrionário inicial, e depois também na interação materno-fetal aí com o blastocisto e o endométrio materno. Mas
a função dessas vesículas é muito complexa e eu tenho até outra aula destinada especificamente às vesículas extracelulares, às micro-RNAs na reprodução. Então, vamos deixar esse tópico para outra aula. A gente vai focar hoje na comunicação do complexo cúmulus-oócito. Então, dentro do complexo cúmulus-oócito, a gente vai ter comunicação entre as células da granulosa, ou células do cúmulus, entre elas, né? Ou entre as células da granulosa e cúmulus com o oócito. Em ambos os casos, a gente vai ter uma sinalização parácrina, sinalização mediante junções gap e mediante vesículas secretadas pela célula, como eu falei. Só que, para que essas comunicações mediante junções gap e vesículas aconteçam entre o oócito e as células da granulosa, a gente tem que atravessar uma barreira física, que é a zona pelúcida. Então, para isso, a gente precisa de uma ajuda, né? Então, essa ajuda são as TCPs, as projeções transsonais. São projeções das células do cúmulus que atravessam a zona pelúcida e fazem contato com o oócito. Aí é nessa finalização dessa TCP que a gente vai ter, de fato, a comunicação mediante junções gap ou vesículas extracelulares. Então, vamos começar pela sinalização parácrina. Essa imagem que eu mostrei no primeiro slide, né, onde a gente divide a foliculogênese em fase independente a gonotrofinas e dependente a gonotrofinas, e eu mostro esta imagem para eu falar que a sinalização parácrina acontece desde as primeiras fases da foliculogênese, já nos folículos primordiais, e vai até a ovulação. Então, uma sinalização que acontece ao longo de toda a foliculogênese e toda a oogênese. As moléculas responsáveis pela sinalização parácrina dentro da foliculogênese, as moléculas mais importantes, são as moléculas que pertencem à família TGF-beta. Entre elas, o GDF9, os BMPs, a inibina, a ativina, o antimileriano. Essas moléculas, como a gente vê nessa imagem, elas vão ser liberadas pelo oócito e vão ter função dentro do oócito, uma função parácrina, ou pode ter função autócrina, pode ter uma função parácrina. Então, ser liberado do oócito e fazer efeito na granulosa. E a gente vê que a sinalização parácrina acontece entre o oócito, células da granulosa e células da teca. As duas moléculas mais importantes da sinalização parácrina são o BMP15 e o GDF9. Essa é uma imagem da foliculogênese, de novo, só para mostrar que essas duas moléculas, elas estão presentes desde o folículo primordial até a ovulação. Só que dependendo em que ponto da foliculogênese a gente esteja, elas vão ter uma função ou outra. Bom, essas duas moléculas são consideradas fatores secretados pelo oócito, porque a gente sabe que são praticamente exclusivas de síntese do oócito. Então, o oócito sintetiza e faz efeito ou no oócito ou nas células foliculares. E sabemos que o knockout dessas duas proteínas provoca infertilidade ou subfertilidade, dependendo da espécie, demonstrando que as duas proteínas são essenciais e necessárias para que a gente tenha uma foliculogênese e uma oogênese adequada. Então, nas primeiras fases da foliculogênese, elas estão envolvidas na proliferação das camadas das células da granulosa. Mais para frente, na formação da teca, aqui no folículo secundário. Aumenta também a proliferação das células da teca e, junto à formação do antro, ela vai promover a diferenciação celular das células da granulosa para as células do cúmulus. E também está envolvida na expansão das células do cúmulus, ovulação e luteinização dessas células. Esses dois fatores, eles são muito estudados em modelos animais, tá? Então, a gente sabe que a adição dessas duas moléculas ao meio de maturação in vitro, que a maturação in vitro animal é muito viável, né? A gente sabe que adicionando essas duas substâncias na maturação in vitro, a gente tem até um 20% de aumento na taxa de blastocisto, mostrando que essas duas moléculas também são muito importantes nas últimas horas da maturação oocitária. E também temos evidências que nos mostram isso no humano. E nesse artigo de 2019, esse grupo fez maturação in vitro de óvulos humanos, utilizando uma monocamada da célula do cúmulus como base
e adicionando diferentes doses de GDF9. O que nos interessa daqui é esse último gráfico aqui da direita, tá? Independente da concentração do GDF9, a gente tem um aumento da taxa de blastocisto quando comparado àquela maturação in vitro sem a suplementação do GDF9, mostrando então que no humano também o GDF9 é muito importante nas últimas horas da maturação in vitro. E em 2019 também, um grupo que estuda faz muitos anos essas duas moléculas lançou esse artigo aqui, que foi muito discutido, né, nos últimos 2 anos. Inclusive, a gente teve até uma webinar, né, uma palestra dos autores desse artigo com a Merck. Então, o que eles quiseram fazer com esse artigo? Eles queriam ver se a gente poderia utilizar o GDF9 e o BMP15 como biomarcadores. A gente tem que lembrar, como eu falei, essas duas proteínas são sintetizadas pelo uoócito, tá? Então, esse foi o primeiro relato, tá, da detecção dessas duas proteínas no soro de pacientes de mulheres de reprodução assistida. E eles viram que o GDF9 ele não varia com a idade, mas o BMP15 ele tem uma diminuição com a idade materna avançada, tá? Mas bem avançada mesmo, com 40, 41 anos para frente. Eles fizeram uns estudos preliminares onde mensuraram essas duas proteínas ao longo da estimulação dessas mulheres nos ciclos de reprodução assistida. Eles observaram que o GDF9 e o BMP15 parecem não estar afetadas por o FSH exógeno ou pela alteração do estradiol durante os ciclos de reprodução assistida. Um dos dados mais impactantes é que eles conseguiram ter uma correlação entre maiores níveis de GDF9 em soros de pacientes que tiveram maior número de óvulos recuperados nas punções. Então, quanto mais óvulo a mulher recuperava na punção, maiores eram os níveis de GDF9 nessas mulheres no soro. E a gente sabe que o GDF9 e o BMP15, eles são alterados por algumas síndromes. A síndrome mais estudada é a síndrome do ovário policístico. A gente sabe que nessa síndrome, a expressão dessas duas proteínas no oócito, nas células do cúmulo, no ambiente folicular está alterado, tá? Então, o que eles quiseram fazer aqui é ver se nas pacientes com síndrome do ovário policístico, a gente encontrava algum tipo de variação dessas moléculas no sangue. E eles demonstraram que pacientes com síndrome do ovário policístico não seguem a mesma correlação de GDF9 e quantidade de óvulos recuperados na punção que eu falei. E eles sugerem que a ração GDF9 e MP15 parece estar diminuída em pacientes com ovário policístico, com síndrome do ovário policístico. Esse ano, esse grupo da Austrália voltou e publicou este artigo. E neste artigo, eles quiseram fazer um estudo dessas duas moléculas ao longo dos ciclos de reprodução assistida, os ciclos menstruais das mulheres, e eles dividiram as mulheres pela idade, né? Idade mais novas, né? Idade intermediária e idade avançada. E eles mensuraram essas duas moléculas e compararam as quantidades com o índice de massa corporal, a quantidade de folículos centrais. Eles detectaram essas moléculas em diferentes pontos do ciclo menstrual e a única diferença que eles detectaram foi no GDF9, tá? Na fase luteal, onde eles observaram um aumento do GDF9 na fase luteal naquelas mulheres de idade materna avançada. Eles quiseram também relacionar as quantidades das proteínas em soro com a progesterona, estradiol antimileriano, e eles observaram que mesmo que tenha uma variância, né, dessas duas moléculas ao longo do ciclo menstrual, elas não têm uma diferença estatística. Então, resumindo sobre essas duas moléculas, os níveis de GDF9 e BMP15 são detectáveis em soro, tá? Que até faz 2 anos para a gente era impensável isso, porque são proteínas que são sintetizadas pelo oócito. Mas a pergunta que fica é, será que esses níveis em soro estão correlacionados com os níveis que a gente enxerga no folículo?
a gente ainda não sabe a resposta, que maiores valores de EDF9 em soro estão correlacionados com um número maior de óvulos recuperados nas punções dessas mulheres. E será que essa ração GDF9 MP15, que diminui em pacientes com síndrome do ovário policístico, também está alterada em outras doenças e condições, como obesidade ou síndrome metabólica? A gente teve a oportunidade de perguntar isso para os autores do artigo, e eles falaram que, por enquanto, né, eles quantificaram essas proteínas em algumas condições, como obesidade e síndrome metabólica, e eles não viram diferença. Então, por enquanto, só observaram diferença no síndrome do ovário policístico. Que essas duas proteínas parecem não mudar durante o ciclo menstrual e que parecem não estar afetadas pelos hormônios que a gente utiliza no ciclo de reprodução assistida. E eu falo parece porque a gente tem que lembrar que só foram publicados 2 artigos ao respeito, né? E a gente precisa de mais evidências para ter uma conclusão mais robusta. Então, agora a gente vai passar a falar sobre outro tipo de comunicação celular, que são a comunicação mediante junções gap. As junções gap são formadas por conexinas. Então, 6 conexinas se juntam formando um conexão. Essa conexão vai fazer simplesmente um canal intracelular onde vão transitar moléculas, tá? Mas essas moléculas são moléculas pequenas, com menos de 1 kDalton, tá? Então, são moléculas muito pequenas mesmo. Íons, aminoácidos, metabólitos. Existe esse tipo de comunicação entre as células da granulosa, ou cúmulos, e entre as células do cúmulos e o oócito. A única diferença parece ser a composição dessas conexinas, né? Que entre as células da granulosa a mais abundante é 43, e entre as células do cúmulo e o oócito a 37, mas o que nos chama a atenção é que, de novo, o knockout de qualquer uma dessas duas conexinas leva à infertilidade. Então, de novo, esse tipo de comunicação celular é necessária e imprescindível para que aconteça uma foliculogênese e uma maturação ocitária adequada. Esta imagem aqui, essas duas imagens, né, é só para ilustrar o comportamento dessas comunicações ao longo da foliculogênese. E nessa imagem aqui da esquerda, né, a gente vê que as comunicações nas células do cúmulo ou granulosa aumentam na presença de FSH, tá? E elas diminuem em resposta ao LH. Sendo que após o pico pré-ovulatório do LH, a gente não tem mais comunicação mediada por junções gap entre as células. E por que isso acontece, né? Então, a gente passa para a imagem do centro. Na presença de LH nas células da granulosa, a gente vai ter um aumento da ERK1-2 no cúmulo. Essa proteína, ela é responsável por fosforilar as conexinas. Então, vai fechar essas junções gap, interrompendo essa comunicação. Então, essa é a proteína responsável por a interrupção dessa comunicação mediante junções gap, e ela é aumentada na presença de LH. Então, na presença de estradiol e FSH, que estão positivamente linkadas a esse tipo de comunicação, essas comunicações aumentam, então as junções gap aumentam na fase de crescimento folicular, e depois, pela presença de LH e progesterona, essas comunicações diminuem, sendo que após o pico pré-ovulatório de LH, a gente não tem mais esse tipo de comunicação. Então, os protocolos de estimulação e os diferentes hormônios que a gente utiliza, né, LH versus HCG, interferem nas comunicações? Bom, a gente sabe que o LH e o HCG, elas estimulam diferentes vias dentro do ambiente folicular, né? Até porque o HCG, ele é uma molécula que não está presente no ambiente folicular fisiologicamente, né? Ela está só presente depois da implantação. E essa molécula, o HCG, ela tem função de LH, mas também tem função de FSH. Então, a gente não tem a resposta, né, a essa pergunta, se os protocolos e os diferentes hormônios interferem na comunicação, mas pelas evidências que a gente tem na literatura, a gente acredita que sim, que podem interferir sim nas comunicações mediadas por junções gap.
E por que que essas junções gap são importantes, né? A gente sempre fala que as células do cúmulos nutrem o oócito. Isso por quê? Porque o oócito ela é ineficiente para metabolizar muitas moléculas. A mais famosa é a glicose. O oócito não pode fazer as primeiras fases da glicólise, ele não consegue quebrar a molécula glicose. Então, a responsável por mastigar isso, né, por fazer essas primeiras fases da glicólise, são as células do cúmulos. Então, nas células do cúmulos vai acontecer as primeiras fases da glicólise e o piruvato e lactato, que são os substratos das primeiras fases da glicólise, vão ser transportados para o oócito mediante junções gap e aí sim vão ter efeito no oócito. Tanto o piruvato quanto o lactato, né, eles estão envolvidos no estado redox da célula, tá? E o piruvato, ela está envolvida na obtenção de energia, né? O piruvato, ela pode entrar na mitocôndria, no ciclo de Krebs, para gerar ATP. Mas temos outras moléculas que a gente sabe que passam para junções gap e que são importantes. Por exemplo, o NADPH. O NADPH, além de também ser uma molécula importante para o redox celular, é a responsável por sintetizar a glutationa reduzida no oócito. E essa glutationa reduzida é o antioxidante maioritário no oócito e no blastocisto. Então, é muito importante para a manutenção do estado redox da célula. E a gente tem outras moléculas que a gente sabe que passam pelas junções gap. Íons, aminoácidos, substâncias que vão manter o pH adequado dentro do osso, mantendo a homeostase necessária para que esse osso funcione adequadamente. E a função mais famosa, talvez, das junções gap é na manutenção e na reativação da meiose. Nessa figura, que tem um monte de vias, né? A gente vai pouco a pouco e a gente não tem que focar muito nas vias, tá? O que acontece dentro do folículo antes do pico preovulatório DLH? Tá? Então, nas células murais, nas células da granulosa murais, a gente vai ter um aumento das proteínas natriuréticas. E essas proteínas natriuréticas, elas vão fazer com que dentro das células do cúmulos aumentem as concentrações do GMP cíclico. Isso que é importante, tá? Então, antes do pico preovulatório DLH, a gente tem uma quantidade muito alta do GMP cíclico. E esse GMP cíclico passa até o oócito mediante junções gap. E a gente tem que manter os níveis de GMP cíclico altos, porque o GMP cíclico inibe a fosfodiesterase. E a fosfodiesterase tem que estar inibida porque ela é a encarregada por a degradação do AMP cíclico e a reativação da meiose. Então, antes do pico preovulatório DLH, a gente precisa, no oócito, altos níveis de GMP cíclico. E isso acontece mediante junções gap. E o que acontece após o pico do LH, né? Bom, o LH tem diversos efeitos dentro do ambiente folicular, né? Ele vai aumentar a síntese de fatores do EGF-like, como a REG e REG. Ele vai aumentar a síntese de prostaglandinas e de moléculas que vão fazer a expansão das células do cúmulos, né? De formar essa matriz extracelular. Mas, como eu falei, também é responsável por aumentar os níveis de ERK1 e 2, que eu falei lá atrás que ela fosforila as conexinas, então ela fecha as junções gap. Além disso, com o pico do LH, a gente vai ter uma diminuição das proteínas natriuréticas e consequentemente, uma diminuição dos níveis de GMP cíclico. Então, a gente tem menos GMP cíclico nas células do cúmulo e ainda o pouco que tem não consegue passar para o oócito porque não temos mais junções gap. Isso vai fazer com que dentro do oócito se diminuam esses níveis de GMP cíclico. Então, a fosfodiesterase não vai ser inibida, a fosfodiesterase vai entrar em ação, degradando o AMP cíclico e reativando a meiose. Então, para vocês verem que essa comunicação é importante em funções tão clássicas como a manutenção e reativação da meiose no oócito. E por último, a gente vai falar sobre como acontece a sinalização mediante junções gap e vesículas secretadas pela célula entre as células da granulosa ou cúmulos e o oócito, né? Como eu falei, a gente precisa atravessar a barreira física que é a zona pelúcida. Então, a gente vai precisar das TCPs, das projeções transsonais.
As projeções transsonais, elas foram descritas no ano 89, tá? Nas primeiras imagens de microscopia eletrônica, a gente consegue detectar projeções transsonais. Só que antigamente a gente chamava de outro jeito, mas elas são projeções transsonais. As projeções transsonais, a gente pensava, e eu falo no passado, a gente pensava que cada célula do cúmulo sua granulosa tinha lá por 2, 3 TCPs, tá? Hoje a gente sabe que são muito mais. As TCPs, elas podem ser formadas por actina ou tubulina, tá? As TCPs formadas por tubulina têm uma função mais de aderência, né? Dessa aderência, de manter o complexo cumuloso-óssito como um complexo mesmo. E as formadas por actina, elas têm uma função mais ativa, né? De transportar moléculas até o óssito. Então, como eu falei, as projeções transsonais, elas são prolongações das células do cúmulo, né? A gente tem aqui uma célula do cúmulo em verde, né? E atravessa a zona pelúcida, tá? Ele não é uma prolongação reta, né? Ela atravessa a zona pelúcida como uma montanha-russa, né? Sobe e desce, atravessa a zona pelúcida e no final ele entra em contato com o óssito. A gente vê aqui que tem uma alongação da TCP, né? Parece, eu sempre falo que parece o bulbo de um pelo, né? E é nesse final, é nesse bulbo da TCP que vai acontecer de fato a comunicação, mediante junções gap, quando as moléculas são pequenas, né, de menos de 1 kDa, e recentemente se sugeriu a possibilidade do transporte de moléculas maiores mediante vesículas secretadas pela célula. Essa foi a imagem que nos levou a essa sugestão, tá? Essa é uma imagem de complexo cumuloso-ósseo de bovino, de vaca, né? E esse grupo do Canadá, ele conseguiu identificar vesículas extracelulares no final dessa TCP, nesse bulbo que eu falo, né? Que faz contato com o óssito. E como eu falei, a gente pensava que cada célula do cúmulo tinha 1, 2 TCPs, agora a gente sabe que não, tá? Em 2019 foi publicado este artigo em Camundongo e a gente viu que cada célula do cúmulo tem inúmeras TCPs, tá? E um dos dados mais importantes desse artigo é que eles mostraram que a maioria das TCPs não se conectam com o óssito, né? São TCPs livres, né? A gente vê aqui na imagem que a maioria são azuis, né? Não se conectam com o óssito. São poucas, as vermelhas, que se conectam de fato com o óssito. Eles fizeram um estudo de microscopia eletrônica muito elegante, né? Daí eles conseguiram fazer uma reconstrução em 3D do ambiente folicular. Então, mostrando aqui de verde, são as células do cúmulo que estão posicionadas mais longe do óssito e mais perto do antro, né, e do fluido folicular. E eles mostraram que até as células que não têm contato com o óssito, que são de camadas mais longe, conseguem se comunicar com o óssito, tem TCPs. É uma coisa que a gente não imaginava, pensamos que só as primeiras camadas lá da coluna radiata que se conseguia comunicar com o óssito mediante TCPs. Aí esse artigo veio para falar que não, que até as mais distantes do óssito se conseguem comunicar. E que muitas células também possuem o que eles chamaram de non-TCP projections. Por que eles chamaram assim? Porque são TCPs, em princípio, têm a mesma estrutura celular que as TCPs, só que eles não se comunicam com o osso. Então, elas não atravessam a zona pelúcida, então a gente não pode chamar elas de TCPs. Mas existem, estão lá, a gente vê que em todas as células, né, de vermelho, de azul, a gente tem umas TCPs perdidas, né, e qual que é a função dessas non-TCP projections, né? Bom, a gente não sabe até agora qual que é a função dessas TCPs, se tiver, né, de transporte ou, de moléculas, ou é uma sequela da evolução, talvez, do complexo cúmulo-ósseo. E quais são os reguladores dessas TCPs? Tá? Bom, a gente sabe que a reativação da meiose promove a retração, então a diminuição das TCPs, tá? Essas imagens são de maturação in vitro, no modelo bovino, e em vermelho eles marcaram a actina, né, para marcar as TCPs. Então a gente vê que nas primeiras 9 horas da maturação in vitro são muito presentes, mas aos 22 horas, quando já temos até a extrusão do primeiro corpúsculo polar, essas TCPs estão quase inexistentes dentro da zona pelúcida,
E a gente acredita, e isso é até uma opinião pessoal, né, do meu grupo de pesquisa, que isso seja também um pouco um fator físico, né? Porque a gente sabe que para que a maturação nuclear chegue até metáfase 2, para que a gente tenha a extrusão do primeiro corpúsculo polar, a gente precisa de um espaço entre o oócito e a zona pelúcida, né? Que é a zona perivitelínica, né? Então, quando aparece esse espaço entre o oócito e a zona pelúcida, a gente acaba arrancando essas TCPs, né? Tanto que a gente vê na imagem que tem umas bolotinhas, né, vermelhas, que eu acredito que sejam esses bulbos dessas TCPs que foram arrancadas. E sabemos que o GDF9, né, a molécula da sinalização parácnea que a gente falou, promove o aumento das TCPs. Essa descoberta foi até recente, né? Foi feita em 2018 no modelo em Camundongo por um grupo do Canadá. E esse grupo pesquisou o efeito da idade na comunicação mediada por TCPs. E eles observaram que camundongas mais velhas, elas têm um número menor de TCPs do que as mais novas. E não só tem um número menor de TCPs, sino que também tem uma diminuição das 3 proteínas encarregadas pela síntese dessas TCPs, que são essas 3 daqui. Então, será que a gente poderia usar as TCPs como controle de qualidade? E será que as mulheres de reprodução assistida, né, que chegam muitas vezes nas clínicas com uma idade mais avançada, será que elas têm essa comunicação prejudicada? Bom, eu sei que esse grupo de pesquisa agora está tentando responder essa pergunta, tá? Então, eu espero que nos próximos meses a gente tenha uma resposta a isso. E essas TCPs, o que elas transportam, né? Então, como eu falei, nas primeiras 9 horas da maturação in vitro, que a gente tem um transporte mais ativo, né? Isso é feito no modelo bovino, na maturação in vitro de óvulos de vacas, né? E esse grupo do Canadá, que foi aquele que detectou as vesículas extracelulares, eles conseguiram demonstrar que existe RNA mensageiro nessas TCPs presentes na zona pelúcida. Então, existiria um transporte de RNA mensageiro das células do cúmulo para o oócito. E como se transportaria, né, esse RNA mensageiro? Né? Porque o RNA mensageiro é uma molécula grande, não tem menos de 1 kDalton para passar por junções gap, né? Daí que eles observaram essas imagens de vesículas no final das TCPs, né? Aqui essa imagem mais bonita, né, deles, né? E aqui tem outras, né, que também dá para ver as vesículas, né? Tanto que esse artigo eles intitularam de sinapse gamética, né? Bem filósofo, porque realmente, né, o que acontece na sinapse entre neurônios parece, né, com essa comunicação entre cúmulos e ósito mediada por vesículas extracelulares, né? Bom, eles então sugeriram que esse RNA mensageiro estaria então sendo transportado por vesículas extracelulares, tá? E eles fizeram diversos estudos depois, mostrando de fato que existe um transporte de RNA mensageiro das células do cúmulo para o oócito, que esse RNA mensageiro se traduz, então, se converte em proteína, né? Dentro do oócito, e que esse RNA mensageiro que é transportado até o oócito é necessário para que aconteça uma boa maturação oocitária, tá? Então, isso foi relativamente recente, né? Até então, a gente nunca imaginaria que isso poderia acontecer. E eu vou acabar falando um pouco sobre um dos meus experimentos no doutorado. Eu também trabalhava com maturação in vitro no modelo bovino, né? E a gente sabe que a maturação in vitro, como todos os cultivos in vitro, ela provoca um aumento do acúmulo lipídico celular. Então, o que eu queria saber era se existia algum tipo de transporte de ácidos graxos entre as células do cúmulo e o oócito durante a maturação in vitro. Se esse transporte aumentado no sistema in vitro seria uma das causas desse acúmulo exacerbado. E qual seria a proteína encarregada, né, de transportar os ácidos graxos, né? Bom, as proteínas que transportam os ácidos graxos chamam de FABs, né, de Fatty Acid Binding Protein. Essas proteínas que temos aqui na imagem de verde, né, elas têm uma hélice que abre uma porta, digamos assim, na proteína,
Aí o ácido graxo entra, né, que é essa molécula rosa, vermelha, né, e a hélice fecha, mantendo o ácido graxo protegido durante o transporte, tá? São 9 moléculas FABs descritas até o momento, mas na literatura eu encontrei que a única FAB aumentada ao longo da maturação in vitro era a FAB P3. Então, ela foi a alvo de meu estudo, né? No começo, a gente pensava que essas moléculas eram responsáveis pelo transporte intracelular dos ácidos graxos, né? Então, um transporte de ácido graxo desde o retículo endoplasmático para a mitocôndria, né? Por exemplo, para realizar a beta-oxidação, né? Mas faz uns 20 anos se descobriu que não, que essas moléculas têm função intracelular e extracelular, tá? Então, essas proteínas podem ser transportadas entre células, e não só entre células, mas também entre órgãos, porque essas FAIP3, elas podem transitar pelo sangue, livres ou dentro de vesículas extracelulares. E muitas das proteínas estão relacionadas com doenças metabólicas como obesidade e síndrome metabólico. E são consideradas marcadores moleculares até para doenças cardiovasculares. Então, sabendo que essa proteína, né, seria a encarregada de transportar esses lipídios para o óssito, como seria transportado, né? Bom, como as FABs todas são, elas todas têm um tamanho de mais ou menos 15 kilodaltons, então a gente sugeriu que esse transporte seria mediante TCPs e vesículas extracelulares. Então, o primeiro que eu fiz é ver o comportamento da proteína e do lipídio dentro do óssito, tá? Então, a gente quantificou a FAB-P3 nos óssitos imaturos, após 9 horas de maturação in vitro e 18 horas, e eu fiz a mesma coisa com a quantidade lipídica dentro do óssito. E a gente observou um aumento concomitante dos níveis de lipídio e da proteína FAB-P3 nas primeiras 9 horas de maturação in vitro, que, como eu falei lá atrás, são nas primeiras 9 horas que temos uma comunicação mais ativa mediante TCPs, então fazia sentido. Quando eu fui ver os níveis de RNA mensageiro, tanto do óssito como das células do cúmulo, em complexos imaturos, maturados em vivo e maturados in vitro, eu consegui ver que o RNA mensageiro dentro do óssito não muda estatisticamente, tá? A gente tem os níveis iguais. Só que a gente tem um aumento desse RNA mensageiro nas células do cúmulo maturadas in vitro. Então, as moléculas de proteína que eu vi sendo acumuladas no óssito não parece ser de origem ossitária, porque o RNA mensageiro no óssito não varia. Parece ser de origem extraossitária, provavelmente das células do cúmulo, que a gente vê um aumento do RNA mensageiro na maturação in vitro. Daí eu fui fazer imunolocalização das FABs nas TCPs, né? Fiz vários experimentos, né? Então eu marquei a proteína de verde e as TCPs de vermelho, e como vocês podem ver nessa imagem, eu consegui imunolocalizar a FAIP3 nas TCPs. Eu fiz vários experimentos, né, de imunolocalização. E por último, a gente queria fazer um experimento mais funcional, né? Então, se a nossa hipótese de que o transporte de ácidos graxos para dentro do óssito na maturação in vitro está aumentada nesta condição e é mediada por TCPs, então se a gente desestrutura ou tira as TCPs, a gente teria um menor acúmulo lipídico, né? Para isso, o que eu fiz? Eu maturei in vitro, né, os óvulos de bovino por 9 horas, com um meio controle de maturação in vitro e um meio suplementado com a citocalacina. A citocalacina, ela inibe a polimerização da actina, então vai retrair as TCPs. Então, como a gente vê aqui nessa imagem, no grupo controle, a gente tinha uma condição normal com os TCPs de vermelho e a FAIP3 sendo detectadas nas TCPs de verde. Já na condição de maturação in vitro com citocalacina, a gente quase não conseguia detectar as TCPs e não tínhamos rastro de FAB-P3 na zona pelúcida. Então, a gente parecia que a gente tinha conseguido interromper essa comunicação. Então, interrompendo essa comunicação, a gente interromperia o trânsito dos ácidos graxos para o óssito.
Então, neste grupo, né, maturado com citocalcina, a gente deveria ter uma diminuição do acúmulo lipídico, e foi o que aconteceu. A desestruturação das TCPs levou a uma diminuição da quantidade lipídica ocitária. E por que eu estou falando tudo isso, né, de maturação in vitro, em bovino, né, enfim. Por quê? Porque os óvulos de mulheres obesas têm o mesmo padrão lipídico, e eu me atrevo a dizer que metabólico, que aqueles maturados in vitro, tá? As mulheres e as fêmeas, vamos falar, obesas, eles têm um aumento do acúmulo lipídico nas células do cúmulo e no oócito, que também vemos na maturação in vitro, tá? E o perfil metabólico é muito parecido. Então, sabendo que as FABs são marcadores moleculares para doenças metabólicas, sabendo da relação das proteínas com o acúmulo lipídico via FAP3 ou via TCPs na maturação in vitro, será que as mulheres obesas têm essa comunicação alterada? Bom, essa é uma pergunta que eu comecei a explorar durante meu pós-doc, né? E meu orientador ainda está investigando essa hipótese, né? Então, para acabar a aula, o que a gente tem que levar, assim, né, para pensar? Que a comunicação dentro do folículo existe desde as primeiras fases da foliculogênese até a ovulação, que se essa comunicação, seja qual for, a foliculogênese pode não se completar, ou o oosto pode não adquirir as propriedades adequadas, né, para ser fertilizado e ir até blastocisto. E ficam algumas perguntas, né? A comunicação fisiológica pode ser alterada ao longo do estímulo das pacientes de reprodução assistida, dependendo a dose do hormônio ou até o hormônio que a gente utiliza? Bom, a gente não tem relatos na literatura, mas eu acredito que sim. Será que pacientes de idade materna avançada ou com doenças podem ter prejudicado essa comunicação? Também acredito que sim. Então, apesar de sabermos a assistência dessa comunicação celular durante a foliculogênese há mais de 30 anos, a verdade é que ainda não sabemos muito ao respeito. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, aproximarem o celular, né, para esse barcode, né, que vai levar vocês para uma pesquisa de satisfação, para tanto a Mary quanto eu, né, ter um feedback dessa aula, para a gente poder, né, melhorar essa aula para o futuro, tá? Então, eu agora fico à disposição, né, muito obrigada pela atenção e vamos bater um papo sobre esse assunto, né? Maite, Oi, oi. Parabéns pelo seu trabalho. muito obrigada. Muito obrigado por compartilhar seu trabalho conosco. Muita generosidade sua. Muito obrigado. Obrigada. Manda um abraço para o Nido nosso, tá? Mando. Por favor. Muito tempo que eu não vejo, eu gosto muito dele. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, a hora que veio o título, eu me lembrei desse tema e eu adorei que você falou. Marcos e eu, há muitos anos atrás, tentamos nós fizemos um projeto que andou um pouco, a gente fez um estudo interessante, mas a gente parou, deve ter durado uns 6 meses, só, muitos anos atrás. E a gente fez um estudo clínico com isso, a gente não teve nenhuma base, assim, a gente não conseguiu fazer uma avaliação básica do estudo, mas a gente tem uns resultados clínicos, né? E eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, eu vou te contar o que é, do seu ponto de vista, o que você entende, o que você acha se a gente fez uma coisa chutada, doida, ou se existe uma lógica. A pergunta é a seguinte: por que eu preciso que o folículo chegue até 17 milímetros para eu aspirar? Né? Considerando toda essa comunicação que você falou e a necessidade disso, o tempo é importante? Essa é a minha pergunta. Por que eu não posso dar o HCG, isso em ciclos de fertilização in vitro, claro, né? Uhum. Por que eu não posso dar o HCG ou Ovidrel para paciente quando o folículo tem 14 milímetros, ele vai amadurecer e eu retirar esse ósseo? Lógico que do ponto de vista endometrial vão faltar dias, né? Mas eu quero saber, dentro do seu conhecimento, assim, esses 3 milímetros faltantes, né? Se eu quiser congelar o óvulo, eu vou economizar gonadotrofina, vou economizar antagonista, né? A gente não precisa dar gonal até 17 milímetros, a gente não precisa dar cetrotídeo para paciente se a gente der o Ovidrel com 14 milímetros.
O que você acha disso? Tá. Vocês chegaram a fazer esse estudo? A gente fez durante um bom tempo, a gente tinha os resultados, não publicamos. Aham. Mas você recuperou o óvulo em E metáfase 2, né, óvulo maduro, né? Tá, o que eu acho, né? Eu acho que pode sempre ser recuperado um óvulo maduro de folículos menores, tá? Mas eu acho que a competência desse óvulo vai estar um pouco prejudicada. Porque, como eu falei, nas últimas horas da maturação, ainda acontece muita comunicação, né? Não só do ambiente folicular, do líquido folicular, as células da granulosa para o óvulo, mas também dentro do complexo cumuloso-ósseo, né? E nessas últimas horas da maturação, acontecem, passa moléculas que, digamos assim, vão fazer um estoque para o óvulo sobreviver até a ativação do genoma embrionário lá com 8 células, né? Então, sempre que a gente teve, até no modelo animal, né, acurtar o tempo, né, dessa maturação, foi pior. Em modelo animal, a gente, quando faz maturação in vitro, né, a gente aspira, por exemplo, vou falar um modelo mais clássico, a mais estudada, que é em vacas, né? Quando a gente aspira vacas, folículos de vacas, a gente pode fazer a maturação in vitro só de folículos grandes, né? Ou normalmente o que faz é aspira tudo, né? Tem uma margem lá aí, né? Que você consegue aspirar e aspira tudo, né? O que as pesquisas nos mostram é que aqueles óvulos que vieram de folículos menores, mesmo que maduros, eles tinham menos competência para atingir o estágio de blastocisto. Isso em modelo animal, né? A gente já sabe que são os folículos que são os óvulos de folículos maiores, que são mais competentes para chegar até blastocisto. Porque por muito que a gente tenha o óvulo em metáfase 2, né, maduro, né, a gente fala, não, é um M2, está maduro. Mas a maturação nuclear, entre aspas, é fácil de atingir. O problema é que quando o óvulo atinge a maturação nuclear, o citoplasma dele fica em quiescência, tipo, para. Então, o que foi feito até o momento foi feito, daí para frente não vai acontecer mais nada com esse óvulo. Então, a gente tem muitas coisas que deveriam ter acontecido. A reorganização das organelas, que nas últimas horas elas se reorganizam dentro do óvulo, para que tenha uma divisão celular depois, uma clivagem certa, para que as organelas se dividam certo, né, entre os blastômeros, e acúmulo de muitas substâncias, RNA mensageiro, proteínas, aminoácidos, que a gente vai precisar para que suporte as primeiras clivagens até que o genoma do embrião, né, comece a transcrever. Que em humano, né, em todos os modelos, né, mas em humano tem 2 ondas, né, da ativação do genoma, que é de 2 a 4, tem uma pequena onda da ativação, e de 4 a 8 que tem a onda máxima, né? Então, a partir de 8 células que a gente vai começar a ter proteínas de origem embrionária. Até lá, é tudo do ócito. Tudo que a gente precisava, a gente teve do ócito. Então, essas últimas horas, em modelo animal, se mostraram ser muito importantes. Muito obrigado. Nada. Ô, Mai, parabéns. Marcos falando aqui, tudo jóia? Tudo bem. Seria interessante esses estudos também humanos da adição do GDF, do BMP, na formação de blastocisto, né? Como também fazer um estudo da comparação dessa formação de blastocisto com a ploidia, porque recente agora na ESH apresentou alguns artigos onde, se você fizer só o PGTA, independente da idade, 3 transferências de embrião, você tem 95% de gravidez. Então, todo o seu trabalho de citoplasma representa 5%. Citoplasma mais endométrio significaria só 5%. Então, seria interessante ver alguma coisa dessa em humanos. Outra coisa muito interessante que você falou de maturação aí para mim, é claro que a inibição do fosfodiesterase você vai aumentar o NP cíclico. E a adição de você dar drogas para paciente ou para qualquer pessoa para inibir a fosfodiesterase vai aumentar o número de ócitos maduros? É uma excelente pergunta, tá? Assim, a adição para paciente, a gente não tem nada na literatura. O que a gente tem, e muito,
é a inibição da fosfodiesterase na maturação in vitro. Tem muitos artigos, e todos os artigos, até no humano, né, da maturação in vitro humano, né, que a gente está atrás do protocolo certo, porque no animal funciona muito bem, no humano não funciona. Parece que os protocolos que funcionam melhor na espécie humana são aquelas que inibem a reativação da meiose. Então, dá um tempo a mais para esse óvulo aí se arrumar, né? E são com drogas exatamente que inibem a fosfodiesterase ou aumentam o AMP cíclico dentro do óvulo, ou seja, que não acontece a reativação da meiose. Isso é a adição do GDF9 e BMP15, que também esse grupo da Austrália, eles fizeram durante muitos anos pesquisa de maturação in vitro em camundongo, mas eles também têm estudos em humano, e parece que todos os caminhos levam ao mesmo, né? Para que aconteça a maturação in vitro no humano em umas taxas que sejam parecidas que no animal, a gente precisa segurar a reativação da meiose e suplementar com alguns fatores a maturação. Adicionar esse tipo de hormônio nas mulheres, aí já não sei, porque são drogas que têm um limiar de toxicidade difícil, tá? O óvulo, eu sempre falo, o óvulo é muito difícil de ser trabalhado. Porque, assim, tem várias drogas, né? O sildenafil é um deles, né? A Viagra, né? O sildenafil é um deles que tem esse efeito de inibir a reativação da meiose, mas a gente sabe que em certas quantidades é tóxico para o óvulo, né? E para o embrião. Então, tem algumas drogas, né? Alguns métodos, né? O SPUN, que era mais antigo, agora tem uns que eles chamam de pré-maturação com maturação, com esse mesmo mecanismo que o senhor falou. Dar uma segurada na maturação nuclear e adicionar fatores que possam ajudar a essa maturação ocitária. Quando a gente tenha, né, dados mais robustos in vitro, né, aí às vezes a gente pode passar a pensar em suplementar a mulher com algum tipo de droga ou suplemento que faça a mesma coisa dentro do ovário, né, mas é mais complicado. Ei, Maitê. Oi. Muito obrigada pela aula. Nada. O quê? A Renata vai começar a adicionar no meio de cultivo os embriões. Obrigada pela aula, Maitê. Nada. Muito obrigada. Então, eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. A gente já teve umas conversas anteriores, né, Maitê? E, assim, o que eu queria saber é se existe algum modo da gente melhorar a comunicação nas pacientes mais velhas, né? Alguma coisa estimularia as TZPs? O que a gente poderia suplementar para essa paciente para tentar melhorar o líquido folicular, em termos de drogas ou mesmo hábitos de vida? O que você acha que a gente poderia melhorar? Sim, ótimo. Todo mundo quer isso, né? A gente quer chegar a um protocolo de estimulação que a mulher tenha os óvulos de melhor qualidade, né? Sobre a comunicação dentro do ambiente folicular, né? O nosso problema é que, como eu falei, por muito que a gente sabe, né, que existe a comunicação e o tipo de comunicação que tem há mais de 30 anos, parece mentira, mas a gente tem muita falta de ciência básica nesse item, né? Falta muita ciência básica para saber o que acontece em mulheres, porque modelos animais são muito bons para certas coisas, mas a mulher tem algumas diferenças, né? O GDF9 e o BMP15, o nosso grande problema, por exemplo, é que tem uma diferença interespécie muito grande. Elas são diferentes entre as espécies, as concentrações e o comportamento são diferentes entre as espécies. Então, a gente precisa ainda entender como acontece fisiologicamente, né? Sem adição de nenhum tipo de hormônio, como aconteceria no ambiente fisiológico de uma mulher que, em princípio, é saudável, e o que acontece numa paciente com um possível distúrbio, né? Uma síndrome, uma obesidade, qualquer coisa, para depois a gente tentar melhorar, né? Outra coisa que ainda a gente não sabe é o efeito da técnica da reprodução assistida nessa comunicação.
Então, a gente tem ainda muita base científica a ser explorada, né, para a gente depois ir atrás de como melhorar, né, mediante drogas ou jeitos de aumentar, porque a gente fala, não, vamos aumentar a comunicação. Mas e se a gente não tem que aumentar a comunicação? Né? Tudo tem que ser igual que o fisiológico, né? Só que a gente já não está no fisiológico dentro da reprodução assistida, né? Então, a gente não sabe, a gente tem que aumentar? Será que a gente tem que diminuir? Essa molécula que tem que estar aumentada tem que estar diminuída. Então, a gente tem ainda muito trabalho básico a ser feito. O que é uma coisa, assim, entre aspas, fácil de ser feito e que está claríssimo em todas as espécies, incluída a humana, que melhora a qualidade ocitária é o estilo de vida, né? Então, aquela coisa, a alimentação, exercício, a gente vive, né, escutando a frase, a gente é o que come, né? Todo mundo fala, a gente é o que come, a gente é o que come. O óvulo é o que a gente come, né? Porque a gente come e nosso sangue representa o que a gente come. E o fluido folicular é o quê? Um superfiltrado do sangue. Então, em maior ou menor medida, em maior ou menor quantidade, a gente tem moléculas presentes no sangue, que estão presentes também no líquido folicular e que vai atingir o ósseo, né? Então, a gente sabe que as mulheres com síndrome metabólica, com obesidade, têm problemas, que essas mulheres, ou essas fêmeas, né, animal, por exemplo, também, se elas emagrecem, a qualidade dos ossos melhora, né? Então, por enquanto, para mim é estilo de vida, né? Suplementação de algumas vitaminas com muita supervisão dos médicos, né? Que a gente também está numa fase, né, de não, vamos suplementar com vitaminas, né? As vitaminas podem ser muito boas ou muito ruins, dependendo do nível que elas estejam, né? Então, a gente sempre, é aquela coisa, aquele balanço entre o fisiológico que a gente tem que fazer, a gente pode fazer para melhorar, né? Mas, assim, agora, para mim, uma coisa que eu vejo, né, que a gente fala muitas para os pacientes, né? Melhora a tua qualidade de vida, faz mais exercício, cuida um pouco a alimentação. As pacientes que obedecem, né? Que tem uma mudança de estilo de vida, os óvulos melhoram mesmo, né? Então, acho que a gente tem que partir por aí e depois de muita ciência básica, quem sabe a gente vai para modular a comunicação, né? Isso aí. Eu vi um artigo da RBM, acho que é desse mês, eu não lembro os autores, mas eles fizeram uma comparação de ossos de FIV e de ciclo natural. E eles viram no ciclo natural que nenhum ósseo tinha aquele aglomerado de retículo endoplasmático. Então, eles começaram a especular que esses aglomerados de retículo são uma coisa intrínseca da reprodução assistida. Nossa, que legal. Eu não Então, sabia, não. Depois você me manda. Mando. Então, assim, está começando a ter indícios, né, que o oosto, ok, a gente consegue utilizar com sucesso, tem boas taxas de gestação, nascidos vivos, mas o que está acontecendo realmente não é fisiológico, né? Então, a gente tem que ficar muito atenta, porque além dessas características, o que o oosto ali pode sofrer interferência? Algumas coisas epigenéticas, né? Outras coisas não tão fisiológicas que podem alterar futuramente alguma outra característica que vai ser descoberta ainda. Sim, não, excelente. Olha, eu de 10 anos de pós-graduação, 8 passei comparando produção em vivo e in vitro, na espécie bovina, em vaca, de novo. Então, eu comparei maturação in vitro, desenvolvimento embrionário em vivo e in vitro. Então, eu comparei embriões de 4 células, 8 células, mórula, blastocisto em vivo e in vitro. E a gente descobre que, mesmo sendo só, né, os hormônios na estimulação, antes do óvulo chegar a nós no laboratório, ele já tem certas alterações que vêm da técnica. A gente esquece, mas utilizar hormônio, superovulação, né, é uma técnica, né? E a gente sabe, por exemplo, que altos níveis de FSH têm impactos gigantes na epigenética, né? Por muitos anos, a gente pesquisou o efeito
do cultivo in vitro, né, na epigenética, né? E realmente, né, a gente sabe que existem alterações de metilação, de microRNAs, existem entre in vivo e in vitro, né, entre embriões produzidos em vivo e in vitro, né? Mas os últimos estudos apontam a mesma coisa. A superovulação, então, o aumento do FSH tem um impacto absurdo na epigenética, não só do blastocisto, senão das crianças que nascem de ciclos de reprodução assistida. Já tem dados sobre isso no humano. E eles sugeriram o que no animal a gente já sabe faz algum tempo, e é que o FSH é um dos malvados da história quando a gente fala de epigenética, né? Então, antes de a gente pegar o óvulo e enfiar o óvulo dentro do sistema in vitro, ele já vem com certas alterações, né? O que você falou do CERC, né? Olha, eu não sabia, eu quero certinho, porque eu adoro as alterações morfológicas que a gente vê no ósseo, né? A gente sabe que essas aglomerações de retículo endoplasmático liso, né, o CERC, ele está relacionado com uma qualidade ocitária menor, com o menor potencial desses óvulos gerando blastocisto e com aneuploidias. Então, se o estímulo já está fazendo com que esses óvulos tenham mais CERC que no ciclo fisiológico, então já temos mais um dado que indica que os hormônios dentro do estímulo também estão afetando lá na aneuploidia do blastocisto, né? Eu sou apaixonada por essa comparação in vitro, porque eu passei 8 anos, né? E qualquer coisa que você vai investigar para comparar in vivo e in vitro, os meus colegas falavam que eu era experta de comparar in vivo e in vitro, porque qualquer coisa estava alterada sempre, né? A maioria das coisas está alterada, realmente. Sempre tinha dado para publicar, né? Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Esses oócitos com CER também, eles têm a oscilação de Gauss completamente diferente. E, sim, inclusive, o Thomas Ebner, ele viu que esses oócitos, eles davam origem a crianças com... Ele desaconselha, inclusive, a transferir os embriões que vieram desses ócitos, né? Por causa sim, de algumas alterações. Sim, aqui então, assim, a gente já anota sempre que tem um CERC que anota dentro muito bem, porque... para tentar ser a última opção, né? Exatamente. E a última coisa que eu queria perguntar, né? Sobre a maturação mesmo. O ósseo, ele teve a oportunidade de ficar lá exposto à gonadotrofina, ao HCG, 36 horas, né? Antes da gente fazer a punção, mais ou menos. Uhum. E daí a gente espera um tempo in vitro antes de fazer a denudação, né? Assim, do ponto de vista, o ósseo sendo VG, eu acho que a gente não ganharia muito aumentando esse tempo, né? Para tentar maturar, por causa da assincronia que vai ter do citoplasma. Mas você acha que valeria a pena para os ossos em metástase 1 a gente fazer um tempo de 3, 4 horas pós-punção com as células da granulose ali, com as células do cúmulus? O que você acha? Olha, realmente, o ócito que vem em vesícula germinativa, depois de ter tido todo, por muito que ele não respondeu, né, ao pico do LH, ele teve o efeito do LH. Né? Então, ele não respondeu, ele já não deve ser lá aquelas coisas, né? Então, e você vê que dos VGs, poucos, né, viram depois M2, o que vira M2 é horroroso, não vira blastocisto, enfim, né? Sobre o M1, né? Bom, a gente tem que lembrar que quando a gente funciona os folículos pré-ovulatórios, a gente já não tem mais TCP, né? Porque o LH já retraiu as TCPs e não temos junções gap. Então, não temos nem comunicação por TCP, nem junções gap, mas temos a comunicação paráquina de GDF9 e BMP15. E no modelo animal, eles se mostram ser muito importantes nas últimas horas de maturação, que é exatamente nisso, né? Entre GV, M1 e M2, né? Existem várias controvérsias ao respeito, né? Tipo assim, tem pessoas que gostam de deixar um tempinho, tem pessoas que falam, não precisa, se ele não maturou até agora, não vai maturar depois. Minha opinião pessoal, e aí é uma opinião pessoal porque não tem muito embasamento científico, eu gosto de deixar um pouquinho, nas 3 horas. Porque eu sei que mesmo que não tenha comunicação por TCP e por GAP, ainda tem lá as sinalizações paráquinas acontecendo. E eu sei que mal não vai fazer, né?
Tanto é que a maturação in vitro de óvulo denudo, né, de óvulo sem cúmulos, é péssima. Até em modelo animal, né, que a gente fala que se assopra e já matura, porque a gente tem umas taxas de maturação de 90 e tantos %, é tudo matura em bovino, né? Quando a gente faz a maturação in vitro de óvulos denudos, não matura. Não matura mesmo. A gente também observou isso, que a gente deixando um período de 3, 4 horas pós-punção incubado, eles tinham melhor taxa de maturidade. Né? Assim, não dá para falar sobre a qualidade citoplasmática, né? E não dá para comparar, né? Mas eu também tenho essa sensação. Pelo menos a nuclear, a gente via que estava melhor. Então, como você falou, eu acho que se não tiver muito agregado sanguíneo ali, né, aquelas coisas prejudiciais, eu acho que mal não vai fazer. Então, a gente também prefere deixar incubado. Eu também, mas é aquela coisa, né? Um pouco opinião, né? Mas eu concordo com você. Sim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Selmo? Não? Então, acho que é isso. Ju, você quer falar alguma coisa? Queria agradecer, né, pelo espaço também, né, que a América pôde trazer a Maitê, enfim, para permitir essa discussão científica. Esse é o nosso objetivo mesmo, né, discutir a ciência e da forma que foi aqui, né, essa ciência, ela é uma ciência básica, mas eu falo nada básico, né, ela é extremamente complexa e importante, né, a gente vê para tudo que relaciona, né, está relacionado ao que a gente trabalha, que é a reprodução assistida, né, e como ainda tem muito que a gente descobrir, né, para trazer muitas respostas, né, e até mais resultados, né, a gente vê em relação a tudo, né, desde estimulação, a laboratório, a maturação, a vitrificação, a tudo. E, então, eu gostaria de agradecer Maitê pela excelente aula, né, parabéns. E Eu que agradeço. E vem, imagina, e no mês que vem a gente volta para uma outra discussão e a gente vai diversificando os temas. Eu achei muito legal mesmo. E sei que a Maitê também está sempre disposta, caso surgir alguma dúvida, né, posterior. Com certeza. Tem Direto aí, com ela, ou super pela e-mail, gente. WhatsApp, né? Qualquer coisa Sim. eu adoro bater um papo, discutir, Sim. né? Eu também queria agradecer, né? Eu adoro trazer um pouco dessa ciência básica para a área clínica, né? Eu acho que essa comunicação básica clínica sempre tem que estar muito bem falada, é muito importante, né? E para qualquer coisa, né, que vocês precisarem, eu estou aqui, né? Tem meu contato. E se vocês tiverem interesse em algum outro tópico, é só chamar que a gente discute, né? Eu queria agradecer muito, então, todos vocês por estar aqui hoje e nossa, que é isso. Inclusive, a Maitê tem uma parte 2 dessa aula que ela comentou, né, durante tem mesmo. Eu estou terminando é ela. inédito para a gente também, mas aí a gente já combina, já sabe onde discutir sobre essa vesículas extracelulares e microRNAs, né, que estão bem na moda agora, né, mas eles precisam um tópico específico, uma aula específica só para eles, porque é muito complexo, é bem interessante mesmo. Pode preparar já aí, que eu quero. Ótimo. Legal. Obrigada, Ju, e obrigada, Maitê. Até a próxima. Até, gente. Até, pessoal. Obrigada a vocês. Até. Tchau, tchau. Sensacional, gente. Assim,